Pode sentar. Então, meus irmãos, hoje é o domingo do Bom Pastor, que é celebrado em todo esse tempo da Páscoa. É a figura que nosso Senhor usou. Jesus gostava do método audiovisual, mostrava as coisas, eles estavam, geralmente Jesus pregava no campo, nos caminhos. Eles estavam olhando as plantações, por isso que Jesus dizia: olhai os lírios do campo, olhai as flores, vede os passarinhos. E certamente eles viam muitos pastores conduzindo ovelhas. Por isso que Jesus usou essa comparação. Eu sou o bom pastor, vós sois as ovelhas. O que o pastor faz com as ovelhas? As alimenta, ele leva para boas pastagens, ele toma conta das ovelhas, ele fica ali vigiando, porque vinha o lobo que podia roubar e comer as ovelhas. Então o pastor estava sempre vigilante, usava um bordão para espantar, para guiar as ovelhas, assim como o bispo usa esse báculo que é o símbolo do poder episcopal, que é o pastor, é o báculo do pastor chamado. Báculo episcopal esse aqui, não é? E essa curva aqui, ó, para mostrar que o poder do bispo é limitado ao seu rebanho. O do Papa não tem isso, é reto. Porque o Papa tem poder universal sobre a igreja toda. O bispo é sobre o rebanho que o Papa lhe confiou. Então esse é o báculo de pastor. Vocês são as ovelhas, conduzidas pelo pastor. O verdadeiro pastor, é claro, é nosso Senhor. Nós somos apenas os seus representantes. É o pastor que nos leva a boas pastagens. Foi o que nosso Senhor fez conosco. Nosso Senhor nos levou para boas pastagens, que é a igreja. Ele foi para o céu, mas não nos deixou. Ele ficou conosco. Ele ficou conosco na igreja. Por isso que ele disse: eu vou e volto e fico convosco. Eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, até a consumação dos séculos. Como é que ele ficou? Ele mandou o Espírito Santo. Nós vamos celebrar depois na festa de Pentecostes. O Espírito Santo vai ser a presença de Jesus entre nós. O que é a ação do Espírito Santo? É a igreja. Jesus está presente pelo batismo, pela absolvição dos pecados. É Ele que está aqui na igreja nos perdoando, pela Santa Missa, pela instrução. Quem é que está instruindo vocês hoje? É Jesus. O bispo repete o que nosso Senhor falou. Então, é nosso Senhor que nos conduz, nos leva a boas pastagens da doutrina, do alimento espiritual. E Ele ficou conosco na Eucaristia, renova o seu sacrifício, a Santa Missa. Ele vem a nós na comunhão, nos alimentar. Então, os sacramentos são a presença de Jesus através da igreja entre nós, que nos alimenta, que nos protege. Se nós seguimos a doutrina da igreja, ficamos protegidos contra o demônio, figurado ali no lobo. O lobo vem roubar as ovelhas e matar as ovelhas. O demônio, através do mundo, da nossa própria concupiscência, vem nos roubar a graça de Deus. A igreja nos protege com a sua doutrina, ensinando-nos a oração, ensinando-nos a humildade, ensinando-nos a caridade para com o próximo. É nosso Senhor que continua a nos levar a boas pastagens, como as ovelhas. O pastor vigia, o pastor toma conta. E Jesus disse: o pastor, o bom pastor, dá até a vida pelas ovelhas. Ele morre por elas, como nosso Senhor fez. Nós celebramos na Semana Santa a sua paixão. Jesus morreu por nós. Morreu no nosso lugar. Era nós que precisávamos morrer pelos pecados. Jesus morreu no nosso lugar. Fixou na cruz nossos pecados e destruiu-os com a sua paixão e a sua morte. Ele deu a vida por nós. A sua paixão, seu sangue que nos lavou. Esse sangue que é aplicado a nós pelos sacramentos. O batismo, a confissão, a comunhão. Quando o padre perdoa nossos pecados na confissão, ele está aplicando a nós o sangue de Cristo para nos lavar dos nossos pecados. É o bom pastor que vela por nós.
Por isso que hoje é dito nós rezarmos pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, porque eles são os nossos pastores representando Jesus. Os padres que se sacrificam por nós, os padres que dedicam a sua vida o tempo todo por nós. Nessa pandemia, por 1.400 e tantos padres que tiveram Covid. Muitas vezes o ministério tem que estar cuidando dos doentes, das pessoas. Morreram 69 padres de Covid aqui no Brasil, principalmente na Amazônia. Morreram mais de 20 e tantos padres que morreram lá na Amazônia. E lá na Amazônia, cada padre se ocupa de 80 comunidades. Já pensaram que um padre só para 80 comunidades? E cada uma distante quilômetros e quilômetros pelo rio, distantes uma da outra. O bispo lá estava dizendo, para ir de uma capela, ou do centro até uma capela, leva 3 dias de canoa, de barco. E morrendo esses tantos padres lá, ficam muitas comunidades sem padre. Bispos morreram 6 de Covid, nessa pandemia. Morreram 40 diáconos. Quanta gente. Então vamos rezar pelos padres, pelos bispos, pelo Papa Francisco. Vamos rezar pelas vocações sacerdotais, aqueles que são chamados a serem também pastores, como Nosso Senhor. Os meninos, os rapazes que são chamados. Nosso seminário, nós estamos com 27 seminaristas, preparando-se para um dia serem padres. Mas poucos aqui da nossa região. Vamos rezar para que das nossas famílias saiam também bons sacerdotes, para que jovens sejam chamados e as famílias favoreçam para que eles sejam chamados e sejam fiéis a essa grande e belíssima vocação de serem sacerdotes, serem pastores de almas, como Nosso Senhor quer que o sacerdote seja. Dedica a sua vida como Nosso Senhor, o bom pastor. E Nosso Senhor estava falando ali para os fariseus. Os fariseus, que eram bons representantes dos judeus, pensavam que só os judeus é que eram salvos, só eles é que eram o verdadeiro povo de Deus, como de fato era no Antigo Testamento. Mas Nosso Senhor veio estabelecer um povo muito maior, que atingisse o mundo inteiro. Por isso que primeiro ele pregou para os judeus, o povo de Israel. Depois mandou os apóstolos: ide e ensinai a todos os povos, ide fazer discípulos meus entre todas as nações. Por isso que ele diz aos fariseus: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, deste grupo. Eu tenho outras. É preciso que elas também venham, ouçam a minha voz, para que haja um só rebanho e um só pastor. É a igreja que se estabeleceu no mundo todo, foi pregada pelos apóstolos, pelos seus sucessores ao mundo inteiro. É o único rebanho de Nosso Senhor, um só rebanho e um só pastor. Vamos rezar então nessa intenção hoje e admirar essas qualidades do bom pastor, que nos alimenta, que nos socorre, que nos protege, que deu a vida por nós. Ele faz a comparação com aquele que era empregado. O empregado, que é chamado de mercenário. Mercenário é aquele que recebe a mercê, quer dizer, o salário. Aquele que era pago para tomar conta das ovelhas. Hoje ficou com um nome meio pejorativo, quando fala mercenário, é alguém que só trabalha por dinheiro. Mas não é esse sentido, não. Mercenário ali é aquele que é pago, é o empregado para tomar conta. Ele disse: aquele que é empregado, ele não dá a vida pelas ovelhas, porque não são dele. Se vier o lobo, ele foge. Já o pastor, que é dono, não. Esse não foge, ele dá a vida pelas ovelhas. Então Nosso Senhor está dizendo o exemplo dele. Ele dá a vida, ele fazia por amor. Como os sucessores de Nosso Senhor devem ser, os padres, os bispos, dão a vida pelo seu rebanho. Vão se desgastando, morrem para o bem das almas, o bem das pessoas. Então vamos rezar. São Pedro, na epístola de hoje, nos lembra: nós éramos ovelhas desgarradas, mas Nosso Senhor nos reuniu, nos chamou. Quantas vezes nós também escapamos do rebanho pelo pecado?
É aquela ovelha que separa-se do grupo, separa e vai, pode se perder, pode ser alvo do lobo, ser comida de lobo. E se vai se embrenhando no meio dos espinhos, se estraga toda. Depois ele vai usar outra comparação, em outras parábolas. O pastor que vai atrás da ovelha perdida e deixa as 99, vai atrás da única que se perdeu. É nosso Senhor que faz isso. Porque a ovelha é um bichinho muito mansinho, muito bonzinho, né? Mas é muito burro. A ovelha, quando uma ovelha foge e cai no barranco, as outras todas vão atrás, vai cair todo mundo no barranco. Vai. Eu preciso do pastor estar ali segurando. Nós também somos assim, né? Gostamos muito de seguir o mau exemplo. Uma pessoa dá um mau exemplo, ele vai atrás. Hoje em dia, por exemplo, quem é que forma a opinião? É a imprensa, é o rádio, a televisão, que só falam bobagem. Cheio de fake news o tempo todo. O que é fake news? É má informação. O que é má informação? É aquele que dá só uma parte da verdade. Porque a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Dá só uma parcela da verdade. Aí, muita gente vai atrás e se desgarra da verdade. É preciso ter cuidado. Há muitos lobos que vêm em pele de ovelha, que vêm nos informar mal, vêm dar mau conselho, mau exemplo, como também as más companhias, o mundo, as atrações do mundo para o mal, para as drogas, para a bebida, para aquilo que não serve. É a atração para o mal. Hoje, então, vamos nos confiar ao bom pastor. Peçamos a Nossa Senhora que nunca nos deixemos desgarrar desse rebanho do bom pastor, que é a igreja. Que nós fiquemos firmes, seguindo Nosso Senhor, recebendo as suas graças, que é o seu sangue que Ele derramou por nós. Sejamos fiéis ao nosso bom pastor. Amém.